sempre a disciplina de gestão ambiental tem trabalhos de campo, né? Porque nós temos que observar como se faz a gestão de alguns locais, né? Gestão ambiental em municípios ou empresas, e nesse semestre fica difícil, né? Impossível de fazer trabalho de campo. Então, claro que nós vamos focar, então, nas leituras, nas aulas virtuais e nos trabalhos que vocês vão desenvolver de pesquisa e elaboração de planos, seminários, né? Então, são todas essas atividades que serão desenvolvidas e, infelizmente, as práticas de campo não serão desenvolvidas nesse semestre. Isso não significa que em outras disciplinas vocês possam ter a oportunidade, isso nós podemos combinar no curso, né, de visitar alguns locais, aproveitando, então, a experiência de gestão ambiental, tá? Diga. Ah, é? Nossa, é verdade. Eu acho que está trocado. Está trocado, então. A Valquíria já vai trocar aí. Foi bom avisar, obrigada, viu? Então, continuando, né? A disciplina, a primeira unidade do programa é a globalização e a crise ambiental, uma retrospectiva histórica. Então, nessa primeira unidade serão tratadas a questão ambiental, os limites da sustentabilidade, toda a questão do capitalismo e o quanto a forma de desenvolvimento que vem sendo levada a cabo no pós-guerra tem interferido, né, na questão ambiental. E tem promulgado a questão ambiental que antes não era evidenciada, né? Então, a questão ambiental ela surge de uma crise, e essa crise nós vamos discutir, então, na primeira unidade. Tá? Todo o debate ambiental da contemporaneidade, os acordos internacionais no campo ambiental, clima, biodiversidade, enfim, todos esses elementos que são importantes, que fazem parte de toda essa dicotomia que envolve a economia, a produção, desenvolvimento, globalização, tudo isso vai estar, então, na primeira unidade. Na unidade 2, é a Política Nacional de Meio Ambiente no Brasil. Quem vai trabalhar com a unidade 2 vai ser a Valquíria. Então, as aulas que são destinadas à docência orientada, então, estarão na unidade 2. Então, a Valquíria vai trabalhar com vocês. Eu vou estar presente em todas as aulas, né? Vai ser um exercício para ela, mas, então, serão discutidos a estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente, os instrumentos de gestão, padrões de qualidade ambiental e qualidade de vida, zoneamento ambiental, licenciamento ambiental, pagamento de serviços ambientais, o ICMS ecológico, criação de espaços protegidos, Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, Sistema de Gestão Ambiental, certidões e auditorias, atividade prática, atribuições dos diferentes entes federados no processo de licenciamento ambiental. É uma unidade bem robusta, né? E com alguns conceitos importantes para a gestão ambiental, né? A unidade 3, então, é a avaliação de impacto ambiental. Na unidade 3, nós pensamos, então, o desenvolvimento da unidade 3 a partir de seminários. Então, vocês vão pesquisar, vão apresentar e nós vamos debater em aula, né, esses temas que serão avaliação de impacto ambiental
E aí é uma série de conceitos, definições, critérios e procedimento, elaboração de termos, identificação de previsão de impactos, participação pública nos processos de AIA, quantificação e avaliação de impactos, elaboração do plano de gestão ambiental, monitoramento de processos. Então, todos esses temas serão tratados, então, a partir de um trabalho interativo, de pesquisa e de debate, né? A unidade 4, gestão ambiental de municípios, também faz parte, será desenvolvida a partir de pesquisas sobre os projetos de gestão ambiental dos municípios e apresentação. Então, para a gente compartilhar as diferentes experiências, né? Isso vai desde de planejamento de áreas verdes, abastecimento de água, esgoto sanitário, gestão de resíduos sólidos, atividade prática. Então, análise e avaliação de um plano ambiental municipal, que será uma atividade que será desenvolvida por vocês. É um dos trabalhos que serão avaliados, né? Então, a avaliação da disciplina será a partir de diferentes trabalhos e um trabalho final que seria essa avaliação de um plano ambiental municipal, porque daí vocês vão colocar todo o conhecimento que vocês têm na avaliação desse plano ambiental, tá? E será apresentado também em aula. Como a disciplina tem um número pequeno, reduzido de alunos, os trabalhos, os grupos que, se quiserem trabalhar em grupo, eu acho que vai ser, no máximo, uma dupla, né, Valquíria? Sim. E grupos individuais. Então, não há como fazer trabalhos em grupo de diferentes formas para debater internamente. Então, nós vamos utilizar o espaço de aula virtual para fazer esses debates, né, essas trocas de experiência. É uma turma que são 10 alunos matriculados, mas me parece que vão ficar 8 apenas, né, na disciplina. Então, a bibliografia é uma bibliografia básica, né? Nós vamos trabalhar com outros autores também, que já vamos disponibilizar nos textos, mas basicamente são esses autores. Então, essas atividades, como eu falei para vocês, vão ser desenvolvidas em rede, vai ter aula virtual. As aulas virtuais e a distribuição de materiais no Moodle são assim o passo mais importante que nós vamos, as principais atividades da nossa disciplina, né? Então vai ter trabalho à distância, vocês vão eventualmente os trabalhos vão ser de pesquisa, de leitura, vocês vão fazer isso em casa. E vamos marcar encontros para aulas teóricas, né? E aulas de apresentação de seminários, de debate. Isso não significa que eu não estarei, assim como a Valquíria, à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Então, qualquer momento, se vocês tiverem dúvida ou alguma sugestão, ou estiverem com dificuldades no andamento, no desenvolvimento das leituras, dos trabalhos, então vocês, por favor, entrem em contato conosco, tá? Ou por e-mail, né? Ou no Moodle mesmo, que é um canal de comunicação. Eu já fiz a importação, aliás, vou fazer a importação da disciplina de planejamento de gestão ambiental. E assim que for feita essa importação, vocês vão ter acesso. Isso vai ser feito hoje, porque já vou postar alguns trabalhos. Tá? Vamos ver quantos alunos temos aqui. Não aumentou muito? São 6? Eu acho que até temos acho que nós até temos um número bom de alunos presentes na aula, conforme a lista final, né? Sim. Bom, pessoal, então eu fiz um cronograma, elaborei junto com a Valquíria, né? Elaboramos um cronograma de atividades
Então, hoje é uma aula que já iniciamos uma introdução à primeira unidade. Na segunda aula, a segunda aula vai ser no dia 5/11, e não vai ser virtual, ela vai ser à distância. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre os princípios e acordos internacionais do campo ambiental, clima, biodiversidade, desertificação, resíduos perigosos, objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, e esse texto que vocês vão desenvolver de até 2 ou 3 páginas, que seriam um resumo, né, que vocês podem pesquisar. Se vocês quiserem fazer mais, pode ser feito, né? Vocês vão ter uma semana inteira para fazer isso, porque em vez da aula, vocês vão se dedicar, então, a esse trabalho, tá? Guardem esses arquivos que vocês pesquisarem, porque vocês vão entregar um resumo, né? Mas guardem todos os materiais numa pasta da disciplina, tá? Então, isso vai ser feito à distância, vocês vão ter bibliografia liberada, livre para pesquisarem. Nós podemos orientar alguns canais de pesquisa para vocês, né? E a entrega será até o dia 10 de novembro, via Moodle, né? Aliás, eu acho até que pode ser até o dia da aula, que é no dia 12. Então, até o dia 12 vocês podem entregar. Podem alterar a data da entrega desse trabalho. É um dos trabalhos que vai valer nota, né? Vai somar com a primeira nota. Depois, no dia 12, nós temos a continuação da aula de hoje, que é uma aula expositiva também, né? Acrescentando ainda o debate entre gestão ambiental e educação ambiental. Na quarta aula, que será no dia 19 de novembro, será expositiva, no Google Meet também, assim como a do dia 12, né? Vai ficar a cargo da Valquíria, que é já entrando na unidade 2. Na quinta aula, é uma pesquisa à distância que vocês vão desenvolver, com apresentação e debate dos conteúdos na aula seguinte. Então, vocês vão... no dia 26/11 não vai ter aula, vocês vão trabalhar, vão pesquisar, e depois, então, na próxima aula, que vai ser no dia 13 de dezembro, vocês vão apresentar esse trabalho, tá? A sexta aula vai ser 13 de dezembro, aula teórica, exposição oral também. Todas essas aulas teóricas vão ter o convite prévio enviado, né, com o link. Depois, no dia 10/12, vai ter uma aula remota também, que vai ser com pesquisa em casa, quer dizer, não vai ter aula no Google, né? Vai ser uma pesquisa, um trabalho que vocês vão fazer, que está todo explicadinho aí já no plano de ensino. E dia 17 de dezembro, vocês vão continuar esse trabalho remoto, porque é um trabalho maior, né? É um trabalho em grupo, sendo que o primeiro grupo são dois componentes, os outros são todos individuais devido ao número de alunos da turma, né, que é bem reduzido. Mas chegando mais próximo, a gente vai explicar, né, nós vamos explicar como vão ser os temas que vão ser tratados, e daí já fica mais próximo, né? E já vamos orientando vocês com bibliografias também. Na oitava aula, que é no dia 17/12, ela vai valer por 2 aulas, porque na outra, a aula seguinte seria próxima ao Natal, e depois a outra próxima ao Ano Novo, tá?
Então, seria a continuação dessas atividades remotas, que é um trabalho bastante grande, né, de grupo, de seminários, e depois, então, inicia a apresentação dos grupos. Então, as apresentações vão acontecer no dia 7 de janeiro, 14 de janeiro, e, e no dia 21 de janeiro, então, leitura à distância de outros textos sobre planejamento em áreas verdes, abastecimento de água, né? No dia 28 de janeiro, será trabalho em duplas, à distância, que é a avaliação de um plano ambiental municipal, e depois, na aula seguinte, a apresentação dessa avaliação. Tá? Em todas esses trabalhos à distância, nós vamos estar próximos, à distância, mas próximos, orientando vocês sobre as leituras e as pesquisas. Os planos de ensino de uma aula que é desenvolvida em rede e de uma aula que é desenvolvida de forma presencial são bem diferentes, né? Então, vocês já percebem isso, porque nós não temos como desenvolver o mesmo programa de forma em rede, né? Faltam condições, as nossas aulas não podem ser tão demoradas também, não podem levar muito tempo, em razão até da rede de internet, que oscila muito, né, em determinados horários, e principalmente nos nossos horários de aula, elas oscilam, é muito frequente, né, os alunos terem queda, inclusive eu mesma, de internet. Então, os horários melhores para isso são... Eu escolhi às 10 horas, porque nós teríamos toda a manhã para buscar um melhor horário, é porque eu tenho observado que a internet nesse horário é bem melhor, pelo menos na minha região, onde eu moro, né? E depois, próximo do meio-dia até metade da tarde, ela começa a piorar. E depois só melhora à noite. Então, nós temos esses limites, né, que não temos o trânsito, o deslocamento, né, a estrutura física, mas nós temos um limite que é muito importante, que é a qualidade da internet, né? Então, por mais que seja boa, né, que sejam de qualidade, elas têm oscilado porque todo mundo está ligado na internet. Então, o sinal é muito difícil, né, de ter uma certa regularidade. E por isso, então, nós vamos aproveitar para condensar as nossas apresentações, as nossas aulas, e os encontros, então, vão se desenvolver de forma de aula virtual e alternados com pesquisas desenvolvidas em casa, e aí depois apresentações em aula. Então, foi a forma que nós encontramos de fazer essa mescla, que é indicada pelas aulas em rede, né? Então, as aulas em rede, elas devem ter uma dinâmica diferente das aulas presenciais. E nós tentamos adaptar o melhor possível, estando presentes, tendo contato o máximo possível, tá? Por isso, eu reitero que, em dúvida, sempre nos procurem, né, por outros meios. Até se vocês quiserem fazer um grupo de WhatsApp, eu sugiro que façam da turma, né? E assim vocês vão trocando experiências. Qualquer dúvida, nos perguntem, nos incluam nesse grupo e a gente vai conversando. Bom, a aula de hoje seria uma aula introdutória, né? Um início de conversa sobre a questão da gestão ambiental, a crise ambiental no período pós-guerra. Todos estão vendo a apresentação? No período pós-guerra, a tomada de consciência e movimentos de resistência, né? O termo de gestão ambiental, ele é muito recente.
se começou a falar em gestão ambiental, principalmente em razão de que começaram a surgir conflitos ambientais. Né? E os conflitos ambientais surgem também em razão de que alguma coisa não está andando bem. Né? Se vocês observarem a Terra à noite, vocês vão ver que o mundo é desigual. E essa desigualdade se vê pela quantidade de luzes. Né? O mundo não é homogêneo. Ele tem níveis de desenvolvimento, que nós vamos ver o conceito do que seria esse desenvolvimento, que se dão de forma diferenciada. Existem países extremamente industrializados que gastam muitos recursos naturais, que utilizam muita energia, e outros, por outro lado, né, eles estão dentro do que o Milton Santos chamava, né, de espaços escuros. Escuros porque eles além de estarem escuros, desprovidos de energia, eles estão escuros porque num mundo desigual, nesse mundo globalizado, os espaços que não têm consumo são espaços que são considerados secundários. Não significa que esses espaços vivem isolados e que têm um nível de desenvolvimento local, né? Muitas vezes esses espaços são muito explorados pelo mundo desenvolvido, pelos países industrializados, né? Então, não significa que está tudo bem nesses lugares escuros. Podem estar acontecendo, né, grandes impactos ambientais devido à extração dos recursos naturais. Então, à noite, observando a Terra, nós podemos imaginar que os grandes impactos acontecem nos espaços luminosos, né? E não, em muitos casos, é justamente nos espaços escuros, que são espaços de degradação ambiental, de extração de recursos naturais, de exploração de território, é que se observam essas graves cicatrizes, né? Cicatrizes que estão envolvendo esse processo de domínio do território. Né? Pode passar, Valquíria, acho que já passou todas? Passei, aham. Nos Estados... Sim? Como? Não, já passou todas, né? Eu Sim, só queria passei. que voltasse aqui na África, no continente africano, e para vocês observarem, essa imagem do continente africano, se pode ver o quanto a Europa, ao norte, é luminosa, o Japão, por outro lado, que é aquela ilha que se estende, é luminosa, e o quanto o continente africano algumas áreas, principalmente as áreas centrais, são escuras, né? Mas isso não significa que na África não exista forte exploração de retirada de recursos. Isso vem acontecendo desde o momento, né, em que ocorreu o neocolonialismo na África. Né? A África é uma nova colônia. Né? No primeiro processo colonial foram retirados alguns recursos que eram interessantes para o mundo, para o velho mundo na época, né? Pelo século XIV e XV, no início das navegações, e a partir do século XVIII até meados do século XX, né? Início do século XX, a África se transformou em uma nova colônia, né? Todo o território foi repartido para facilitar o acesso à retirada de recursos. Então, há séculos, a África vem sendo destruída e vem sendo um território de exploração. E, por outro lado, ela não está iluminada. Né? Então, isso é um sinal da desigual
distribuição de riqueza, né? E de exploração do território. Bom, passando então, vocês vão ver os demais slides também, que as áreas mais pobres são as áreas mais escuras, né? E aí são os espaços iluminados e obscuros que o Milton Santos colocava. Isso tudo, pessoal, reflete a insustentabilidade do planeta. E pode passar, Valquíria, os próximos 2 slides. Então, a insustentabilidade do planeta, ela pode ser vista no slide seguinte. Pode passar. Que essa figura, ela não está muito legível, mas se vocês fizerem um esforço, né, para tentar entender, essa esfera, uma elipse externa, essas duas elipses, elas representam a Terra, né, representam o planeta. E a primeira figura, ela vai demonstrar os limites, né, da sustentabilidade e da insustentabilidade. Então, se pode dizer que, a partir do primeiro momento após a Revolução Industrial, o mundo era representado por essa figura, onde tem a entrada de energia e energia e recursos, e a saída de energia e de recursos, né? E a população e todos os produtos que eram desenvolvidos e consumidos, né, exigiam naquele momento, a produção, um determinado nível de produção, porque o consumo na Terra, naquele momento, era menor, né? Então, o que se consumia a partir do século XVIII no planeta? Os níveis de consumo de combustíveis eram escassos, né? Era muito utilizado para transporte, né? O início do transporte com a queima de carvão, e as indústrias da época estavam iniciando nesse processo de produção e de geração de bens de consumo. Por exemplo, as indústrias têxteis, né? Todas as indústrias que foram movimentadas com carvão e que foram incrementando os parques industriais, essas indústrias estavam iniciando, né? E se vocês observarem esse retângulo na primeira elipse, né, esse retângulo está representando o consumo, a quantidade de consumo no planeta naquele pós-revolução industrial. Então, vejam que ainda existem espaços ainda existem limites a serem consumidos, né? A serem utilizados de recursos naturais. E é importante dizer que nesse período pós-guerra houve uma revolução muito grande no planeta, né? Por isso que se chama Revolução Industrial, porque de um dia para o outro passaram grandes cidades da Europa que tinham 1 milhão de habitantes, tiveram em 2 anos a população praticamente dobrada, porque houve uma marcha frenética de saída de populações do campo para a cidade. À medida que houve a modernização do campo na Europa, as grandes cidades europeias, tipo Londres, Paris, tiveram a população dobrada em pouco tempo. Isso provocou impactos tanto no campo quanto na cidade. Os impactos de insustentabilidade já passaram a ser sofridos nos ambientes urbanos das grandes cidades europeias. Mas os recursos naturais estavam ainda com grandes potenciais de serem utilizados.
naquela época não se falava em sustentabilidade ambiental, não se falava de gestão ambiental, porque havia limite para tudo, né? Foi a partir dos anos 70 que houveram os primeiros, né, primeira alerta, né, primeiro sinal vermelho a ser acendido. Por quê? Porque a partir da Segunda Guerra Mundial, a população mundial passou a consumir mais. E isso devido a um projeto de desenvolvimento que foi fundado na assinatura da pacificação, né, da Segunda Guerra Mundial, quando o Truman ele diz que a partir daquele momento, né, a partir do fim da Segunda Guerra, estou ainda nesse slide, Valquíria, Tá. que ainda naquele momento de pós-guerra, né, só existia um país desenvolvido, que era os Estados Unidos, e que todas as nações que estavam saíram bastante enfraquecidas da Segunda Guerra, se elas quisessem chegar ao nível de desenvolvimento e de consumo que os Estados Unidos tinham, elas deveriam seguir um determinado padrão. E esse padrão que foi ditado é o padrão que nós vivemos hoje no planeta, com algumas mudanças, né? Evoluindo ou involuindo em algumas áreas, mas que o mundo modificou a partir da Segunda Guerra Mundial, modificou, né? Devido às determinações do que como deve ser o modelo de desenvolvimento capitalista a partir daquele momento. Então, foi fundado o termo desenvolvimento, que antes não existia, no discurso do presidente Truman, quando ele disse que a partir daquele momento, quem quer se desenvolver economicamente, então tem que seguir o modelo dos Estados Unidos. E quem não fizer isso será um povo subdesenvolvido. Então, os dois termos foram inventados, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, naquele momento. E aí se observa que, a partir daí, né, o mundo passou a ter uma corrida desenfreada para se desenvolver nos padrões americanos. E essa corrida, ela provocou grandes impactos, né? E começou a se perceber no planeta alguns sinais justamente de que se chegavam aos limites da utilização dos recursos naturais. Então, vocês vejam o retângulo da segunda elipse, que é a Terra, lembrando, né? Já se observa que ela domina os 4 cantos, né? Já chega no limite territorial, ou seja, a escassez de recursos, a degradação do solo, a degradação da água, a degradação da atmosfera. A partir dos anos 60, se começou a se falar em buraco da camada de ozônio, né? Então, e isso criou começou a sinalizar de que a Terra, sim, o planeta tinha limites, que os recursos naturais têm fim, e que os principais recursos naturais não são substituíveis, né? Que são a terra, a água e o ar. Né? As matas, tudo isso está relacionado ao solo, à água, abundância de água, né? E a atmosfera. Então, a partir desse momento, começa a se falar sobre a insustentabilidade ambiental, que está relacionada à forma de desenvolvimento que foi levada a cabo no pós-guerra. Pode passar, Valquíria, o slide. Então, no slide seguinte, vocês veem o termo desenvolvimento, que é um conceito que foi fundado naquele momento, né, do pós-guerra, e que Wolff e Darwin, que são dois autores
O Wolff, ele vem trabalhando em 1759, ele já trouxe esse conceito, e Darwin em 1859. Só que as definições trazidas por esses dois autores não eram nada semelhantes à que foi trazida pelo Truman no discurso que eu mencionei do pós-guerra. Né? Tanto Wolff quanto Darwin, eles trazem esse conceito da área da biologia, onde o desenvolvimento é evolução, né? Evolução. Ou seja, se eu observo o desenvolvimento, o termo desenvolvimento e aplicar ele a uma planta, eu planto a semente, né, dou a essa semente condições de clima favoráveis, ou seja, luz, água, né, ambiente, umidade, ela vai se desenvolver, ela vai crescer, vai se tornar uma planta que vai gerar frutos, né? vai conseguir desenvolver toda a sua potencialidade como planta. Então, esse termo de desenvolver, vejam que até a palavra, quando eu falo desenvolver, é tirar os invólucros, né? Esse termo também foi trazido para a sociologia, né? E que pode passar, Valquíria. Também foi trazida a sociologia quando diz que uma pessoa se desenvolve quando ela tira as vendas, as amarras, né? Os véus que estão sobre ela. Então, esse termo também era usado na sociologia, foi usado por Marx, inclusive, com essa referência, né? De tirar as vendas, os véus. O uso, então, dessa expressão da biologia para outras áreas, ela está relacionada a crescimento, a evolução, a maturação. Né? É como se fosse algo ou forma de ver um objeto, um ser humano, uma planta, com níveis diferentes, né? Tendo em vista uma determinada evolução, uma mudança naquela configuração que era primária e passa, então, a atingir outros níveis de maturação. Também e a partir, então, do Truman, né, da Segunda Guerra Mundial, passou a se ter o termo desenvolvimento como crescimento econômico, né? Porque o termo crescimento econômico estava relacionado, então, a sair daquele momento de escuridão, de escassez, para chegar a um modelo de crescimento, né, de maturação, como a economia americana, por exemplo. Né? Então, nesse caso, a comparação e a referência americana é obrigatória. Né? É a mesma coisa que falar de pobreza. Né? E dizer o que é pobreza? Né? Se eu pegar uma comunidade indígena isolada, não posso dizer que aquela comunidade, aquele povo indígena, aquela nação é pobre, porque né, eu só vou chamar de pobre se eu tiver outra referência com outra população que é diferente, que não pode ser comparada. Né? Tanto é que pobreza é um termo bem complicado para se utilizar, porque eu estou comparando realidades diferentes, situações diferentes, culturas diferentes, né? À medida que eu comparo povos. A população da África, antes do neoliberalismo, era rica. Né? Por quê? Porque eles viviam dentro de umas condições culturais, humanas, né? E ambientais que né, eram próprias. Né? Poderia ter alguma desigualdade interna, mas eles não eram explorados por povos
vindos de outros locais para tirar seus recursos naturais, sua força de trabalho. Né? Então, a pobreza na África foi gerada depois desse processo de expropriação do território, de exploração do território e de exploração da população. Aí sim a África se tornou pobre. Antes não, antes ela era rica dentro das suas condições culturais, ambientais, né? Comparada aos índios lá do norte do Brasil, que não foram nem ainda não, os quais não tivemos acesso, né? O que não tiveram acesso à civilização, né? Então é bem difícil de fazer uma comparação nesses termos, né? Agora o desenvolvimento, o termo desenvolvimento é um termo que causa muita antipatia quando nós vamos tratar de ver que desenvolver, comparando o conceito na biologia, não significa amadurecer, né? Os países que estão em desenvolvimento, que estão buscando essa realidade americana, não significa que eles estão melhorando as suas condições de vida, né? E as suas condições ambientais e de trabalho. Não. E de saúde, né? Não significa isso. Aliás, muito pelo contrário, né? Os países que estão em desenvolvimento estão à mercê das grandes nações desenvolvidas, porque é um espaço de exploração. Exploração onde eles se tornam cada vez mais pobres e as nações que os exploram se tornam cada vez mais ricas, né? Esse, então, é um processo que provoca no mundo do Sul, né, que é onde estão localizados geograficamente a maior parte dos países subdesenvolvidos, né, que esse processo de exploração causa no Sul forte degradação ambiental, fome, né, problemas graves, problemas de saúde, e que os tornam, aí sim, né, nações que são muito mais vulneráveis, principalmente pela desigualdade social. Pode passar, Valquíria. Bom, então, até os anos 70, prevaleceu a Associação de Desenvolvimento e Crescimento. E, a partir daí, surgem críticas à associação e, sobretudo, em aspectos que se tornam um entrave à combinação, principalmente a questão social. É importante observar que até, assim, pontualmente, em 1968, não se viam, não eram visíveis, ou pelo menos no mundo subdesenvolvido, não se falava, não se tocava no termo desigualdade e no real sentido do desenvolvimento econômico. Não se falava que desenvolvimento era crescimento, e não se falava que esse crescimento causava, nos países pobres, graves problemas sociais, né, e ambientais. Isso tudo só passou a ser trazido, né, para o mundo subdesenvolvido, e no Brasil isso só veio acontecer mesmo a partir dos anos 80, 90, porque nós vivíamos aqui, nesse momento, uma ditadura militar, onde não se podia discutir questões como essa, né? Então, essa discussão é muito recente, né? Esses problemas, não que não existissem, eles existiam, mas eles só puderam ser discutidos mais tarde, né? Então, quais foram os sinais de que o mundo começou a apresentar problemas ambientais? Os primeiros sinais percebidos, quais foram? Vocês ouviram falar de graves problemas que passaram a existir nos Estados Unidos,
câncer, por exemplo, né? Grandes comunidades com câncer devido ao contato com agrotóxicos. Aqui na América do Sul, o buraco na camada de ozônio, que é muito mais nocivo, né, na parte sul do planeta. Então, esses casos, principalmente as questões do câncer associado aos agrotóxicos ou ao contato com produtos químicos da indústria química, né? Ou ao consumo de determinados tipos de alimento, né? E ao buraco da camada de ozônio, em razão dos aerossóis, da poluição, da contaminação, tudo isso foi percebido e foi divulgado nos países desenvolvidos, e aqui isso não era tratado, né? Então, o alerta aqui no Brasil foi posterior, né? Além de ser tardio para o mundo, para o Brasil foi muito mais tardio devido ao momento que nós vivíamos, que era de restrição ao conhecimento, restrição à divulgação de documentos, né? Nem todos os documentos eram lidos, nem todos os livros editados no mundo inteiro chegavam aqui, né? E tanto é assim que surge no mundo uma crise paradigmática, né? Que tenta separar os dois termos, que é o crescimento e desenvolvimento. Porque o desenvolvimento, ele teria, né, ainda um laço com o seu conceito originário, né, que era de amadurecer, né, de se desenvolver, e não de crescer. Então, crescer não é desenvolver. Essa é uma máxima que foi trazida já por vários autores, né, e que traziam, então, temas como esse, né, que eu comentei com vocês. Os sintomas que passaram a ser observados da crise, eles são visíveis, passaram a ser visíveis no mundo, né? E visíveis no mundo, no planeta, tanto na forma de vida da população quanto no meio ambiente, né? Como se observam. Então, o desenvolvimento ele é definido através de critérios estritamente quantitativos. Por isso que era entendido como crescimento, e é entendido como crescimento. Tanto que ele atinge, né, acúmulo de bens materiais, é rico quem tem dinheiro, né? Até um determinado momento, a moeda, né, o que balançava o capital no mundo era o ouro, né? A partir da Segunda Guerra Mundial passou a ser o dólar, por quê? Porque o dólar era moeda americana e passou então a balizar todo o capital mundial. Todas as moedas no mundo inteiro passaram a ser valorizadas pelo dólar, né? Paul Baran diz que o aumento na produção per capita de bens materiais. Então, a produção per capita, até então, não existia, né? Se trabalhava com índices que estavam relacionados apenas à produção de determinado país, que seria o produto interno bruto, e não a divisão per capita. Porque se não tem a divisão per capita, né, é muito fácil de burlar, né, de enganar a população dizendo, poxa, somos um país rico, né, porque produzimos tanto. A nossa balança comercial é de tantos, né, bilhões ou trilhões de dólares. E isso não significa que é riqueza para a população,
né? Então, o Paul Baran trouxe a possibilidade da renda per capita, de dividir tudo que se produz pela população e fazer, então, um balanço de uma renda per capita para um determinado país, ou para um mundo, ou para uma região, né? Um município, durante um período, que é normalmente um ano. O Rustov, ele traz, então, outro tema de entendimento sobre a questão do desenvolvimento, que é o consumo de massa. Né? Ele diz que algumas regiões do mundo consomem muito, em demasiado, e outras não consomem. Então, os países que consomem muito são responsáveis pela degradação, por muito mais responsáveis pela degradação ambiental do que aqueles países que pouco consomem. Só que o contraditório é que os países que não consomem são os que fornecem recursos para o consumo, para as grandes indústrias, né? E para que as pessoas dos países desenvolvidos possam consumir, possam exercer, né, ativamente o consumo em seus países. Só que o consumo num outro país, na Europa, por exemplo, se relaciona à degradação ambiental daquele país que fornece os recursos para o bem-estar do europeu. Eu tive fazendo pós-doutorado há pouco tempo na Espanha, e o meu supervisor lá dizia que a Espanha é um país que consome muito, não é o maior consumidor da Europa, né? Mas é um país que consome bastante. Um país desenvolvido, né? Que tem um nível de consumo elevado, né? E ele disse que era necessário 40% do território da Espanha a mais para que pudessem produzir tudo que eles consomem. Então, se eles precisam de mais 40%, precisariam de mais 40% do território da Espanha hoje para consumirem, né, para dar condições ao consumo, isso significa que eles buscam esse território em outros locais, né? E é aqui na América Latina. Então, nós estamos produzindo produtos para o espanhol consumir, para o alemão, para o belga, para o inglês, né? Para o português, porque eles não têm território, então eles buscam a produção do seu consumo nos demais territórios. E esses territórios não se desenvolvem. Né? Nós produzimos e não nos desenvolvemos. E não temos condições de consumo. Né? Então, essas são as contradições desse modelo de desenvolvimento que é criado pelo crescimento. Pode passar, Val. Então, aí sim, se tem que, a partir desse... Pode passar, porque eu já comentei esse slide. Esse também já comentei, que é a crise, né, que é a separação do desenvolvimento e do crescimento. E aí, então, aparecem os principais sintomas observáveis da crise, que é uma crise ambiental, né? E essa crise ambiental se observa através da degradação dos recursos naturais. Algumas são visíveis, outras não, né? Mas o que nós observamos é a contaminação da água, a contaminação do solo, a contaminação do ar, o desflorestamento, o desmatamento na Amazônia, que é muito grave, o desmatamento e o desaparecimento da vegetação de biomas como a Mata Atlântica, por exemplo, praticamente devastada, resta um percentual ínfimo do que era a Mata Atlântica, né?
O cerrado é outro bioma que está altamente degradado. No cerrado, hoje nós temos grandes lavouras, né? O cerrado virou lavoura de café, cana-de-açúcar, né? De soja. Em algumas áreas do cerrado, há grande produção de soja. O cerrado virou commodity, né? E aqui no bioma Pampa, que é o nosso bioma também, né? Em 10 anos, eu tenho dados e eu vou passar para vocês, até se vocês tiverem interesse em observar, em 10 anos, nós perdemos um grande percentual do bioma Pampa, que antes era destinado a pastagens naturais, né, e que hoje a produção do gado de forma extensiva, né, que não é que não provoque impacto, ela provoca, né, porque é um tipo de produção, de manejo naquele ambiente, mas que o impacto é bem menor do que o impacto, por exemplo, das grandes lavouras de soja que vêm ocupando os espaços do Pampa e assim de forma avassaladora, né? As florestas de eucalipto. Então, se observa isso de forma grandiosa no meio ambiente, né? A fome também é um sintoma, né? Porque lembram aquelas imagens iniciais? O mundo é desigual, né? E se produz riqueza no mundo? Sim, se produz riqueza, mas não se produz riqueza para todos, né? Tem aqueles que são invisíveis, são excluídos, que não participam desse processo, não participam nem sequer do processo de exploração, né? Estão totalmente à parte. Então, esse desenvolvimento ele existe de forma desigual e não para todos. As questões de gênero também são muito importantes de serem tratadas, porque quando se fala em desenvolvimento, dentro da sua essência de desenvolvimento, se imagina que o desenvolvimento seja para todos, né? E não é. Porque não são, se vamos ver os povos iniciando por aí, né? Até a possibilidade, podemos dividir o mundo por consumidores e não consumidores, né? Os consomem mais, os consomem menos. Quem consome mais? Quem é o grande consumidor hoje? Qual é o gênero desse consumidor? Qual é a classe social do consumidor, né? Qual é a raça desse consumidor? Qual é a etnia do consumidor? Então, qual é? Podem me responder? Esse consumidor, ele é branco, né? Ele tem uma classe social elevada, ele tem grande nível de estudos, maior nível de estudos, normalmente é do sexo masculino. A mulher já tem, se observa que mesmo em países desenvolvidos tem salários menores também, né? Os negros aqui no Brasil nos Estados Unidos e na Europa inteira, os negros são pessoas que não têm acesso aos mesmos salários e empregos e nível de estudos e nível de moradia que os brancos. Então, é uma questão racial também, né? E as mulheres, sem dúvida nenhuma, né? As mulheres elas não estão iguais nesse processo. Não são iguais, né? Nem em termos econômicos, nem em termos políticos, e nem de forma alguma de forma de vida, né? De bem-estar, de acesso democrático mulher, aos direitos, né? Diga, Valquíria. ainda mais se tu for uma mulher negra ou se tu for uma mulher transgênero, né? Sim, a mulher negra mais ainda, né? Então, nós temos que ver também a questão ambiental pelos sujeitos, né? Porque o homem,
os seres humanos estão dentro desse meio, que é desigual, que provoca desigualdade, provoca pobreza, provoca fome. A pobreza, ela é construída, ela não é natural. Né? Lembro do exemplo da África. A África não era pobre, ela passou a ser pobre. Né? Ela se tornou pobre pela exploração dos recursos naturais e dos seres humanos que estavam ali, que ali viviam, né? Que vivem e que seguem sendo explorados. Né? Então, vejam que o crescimento demográfico também, ele vai explodir em locais do mundo, né, onde foram alguns processos aconteceram, né, que diminuiu a mortalidade, mas o número de crescimento é bastante grande, né? E o crescimento populacional não está de acordo com o desenvolvimento econômico. O problema habitacional aqui no Brasil é gravíssimo, né? Mesmo que houveram nos últimos anos programas habitacionais, existe um déficit de moradia muito grande para a população. E é só observar a forma como a população vive nas grandes cidades, sem rede de esgoto, né? Sem água potável, sem condições de saúde que são dignas ao ser humano, né? Então, isso tudo é fruto desse sistema que não é para todos, né? O desemprego também, né? Principalmente nos últimos tempos, e entre outras questões. Então, pode passar, Valquíria, quando se fala em desenvolvimento, tem que se falar em equidade, né? O desenvolvimento só vai acontecer quando tiver equidade, igualdade entre todos, né? Entre todos os países, entre todos os seres humanos. Então, aí sim se pode falar de desenvolvimento. E antes disso, é muito difícil que isso aconteça. Então, alcançar a sua prosperidade, aqui está em espanhol, né? Ha levado a Grã-Bretanha a consumir a metade dos recursos do planeta. A Grã-Bretanha foi um dos países que foi o primeiro país a se desenvolver industrialmente, né? Foi ali onde iniciou todo o processo de revolução industrial. Foi também a Grã-Bretanha que iniciou até pela Revolução Industrial, ela teve um grande crescimento da indústria naval, e com isso foi buscar outras colônias, as novas colônias, né? Foi o país que enfrentou de forma mais positiva para si o neocolonialismo, né? Ganhou muitas novas colônias na África e na Ásia, né? E uma delas é a Índia, né? E tanto que a Grã-Bretanha ela se apoderou da colônia Índia, que é um país gigante, né? E muito rico, assim como o Brasil, com muitos recursos naturais, com um grande potencial de recursos, né? E a Grã-Bretanha esteve, né, dominou a Índia por 200 anos. E aí o Gandhi, quando assumiu, ajudou a que o povo assumisse que a Índia, né, fosse governada por suas próprias forças e se tornasse independente. Gandhi foi um grande lutador pela independência da Índia. Ele disse: quantos planetas necessitaria um país como a Índia? Olha a população da Índia. Só Nova Delhi tem 17 milhões de habitantes. Grande, qualquer cidade na Índia tem 3 milhões. Há uma aglomeração de pessoas que vivem ali. E que se todos a população da Índia fosse um grande consumidor no modelo
da Inglaterra, por exemplo, do modelo inglês, quantos planetas seriam necessários, segundo Gandhi, para que a Índia pudesse se desenvolver? Né? Então, quando Gandhi fala isso, ele faz com que as pessoas pensem que viver bem não significa consumir, né? E aí surgem novos modelos, novas propostas de desenvolvimento e que não estão ligadas naquele modelo que foi desenhado lá pelo Truman. Não estão relacionadas a ele diretamente. Então, há outra possibilidade, há outra forma de viver que não produza grandes impactos. Né? E há, dentro disso, uma necessidade de gestar aquele espaço de forma a pensar nas futuras gerações. Então, isso é sustentabilidade. Pode passar, Valquíria, Então, o termo sustentabilidade surge daí, né? Desse instalar e pensar, nem todos podemos ser consumistas, nem todos podemos, se todos os países consumirem da forma como consumem os Estados Unidos, né? Quantos planetas nós precisaremos? Então, nossa, é um momento que as pessoas, os intelectuais, né, param e pensam, é esse o momento, né, porque o mundo já superou aquele limite do retângulo, daquele desenho inicial que eu mostrei para vocês, o mundo já superou aquele espaço. Ele está dentro, já vivendo um modelo total de insustentabilidade. Né? Como? Sim, exatamente. Né? Nós já estamos pelas beiradas, já superamos, né, longamente todas as expectativas, as possibilidades de consumo, né, do que o consumo pode provocar. Então, há um alerta importantíssimo de que não há a possibilidade de se continuar consumindo da forma que estamos consumindo. E é assustador o que se vê de descarte. Eu mesma, que tenho todos os cuidados, né, de consumo, percebo o quanto produzimos, né, o quanto nós produzimos de lixo, e isso nos faz refletir, poxa, mas será que isso era necessário? Né? Será que é necessário esse consumo né, essa forma, esse estilo de vida que nós estamos levando dentro de um mundo que não discute essas questões, porque, bom, aqui no Brasil, mais ainda, né? Porque nós estamos vivendo né, a partir de um governo que não vê, que não tem essa preocupação, não acha importante discutir as questões ambientais. Eu acho que nesse semestre nós vamos ter que refletir alguns passos que o nosso país está dando rumo à insustentabilidade, ainda mais, né? O desgaste total dos nossos recursos, a entrega do nosso território, né, para o mundo desenvolvido. Então, esses prejuízos não serão só para a nossa geração, serão para o futuro. São prejuízos inestimáveis, né? De terra, né? Do solo, da água, né? Das florestas, e que são recursos que, na maior parte das vezes, demoram muito tempo para né, voltarem à sua forma ou não voltam, nunca mais. Então, esse conceito da sustentabilidade, essa necessidade, ela surge justamente dessa crise. Né? Então, a sustentabilidade e as suas aplicações, como o desenvolvimento sustentável, surgem como um contraponto a essa insustentabilidade.
atual modelo de desenvolvimento, que tem como farol as nações desenvolvidas. Tem um modelo a seguir, uma cópia desse estilo de vida, né, que se desenha, que se promete, e que nós sabemos que traz ainda mais desigualdades para o mundo que não tem capital, né? Que não tem poder, que não tem desenvolvimento econômico, óbvio, né? Então, o que se fala sobre esse modelo? Por que esse modelo está já definido como insustentável? Então, pode passar, Valquíria, que no próximo slide vocês vão ver. Essa insustentabilidade, ela é percebida e ela tem sinais, né? Conforme defende até o Goodland, em 92, ele defendeu a tese de que estamos ultrapassando perigosamente a capacidade de suporte do planeta Terra, né? Em contraste com o subsistema econômico e com a noção de infinito. Eu lembro que se dentro do mundo cartesiano, né, se vê a natureza como uma mulher, né? Como uma natureza do sexo feminino. E sendo assim, né, ela pode ser vista como uma mãe, e sendo uma mãe, ela pode fazer de tudo para o seu filho, que é a sociedade, inclusive entregar a ele a sua saúde, o seu trabalho, o seu esforço. Então, essa comparação da natureza, né, como mulher, como feminino, como que deve doar-se à felicidade da sua prole, por exemplo, é um discurso que foi trazido pelo Francis Bacon, que é um cartesianista, né? E que foi a partir dele, lá de 1700 e tanto, que os neodesenvolvimentistas passaram a desenvolver as suas teses de que o mundo tem plenas condições de oferecer àqueles que quiserem ser desenvolvidos, né, todo o seu potencial. Ou seja, né, esgotem os recursos, porque a natureza está aí para isso mesmo, né? Olha o discurso do nosso presidente Bolsonaro quando fala da Amazônia, né? Os convites que ele faz para que explorem a Amazônia junto com o Brasil, né? O convite que ele fez às populações, assim, quem quiser explorar na Amazônia, nós estamos juntos. Então, é um tipo de discurso que traz esse descaso com as questões ambientais, que são muito caras para um país de extrema fragilidade como é o Brasil. Nós temos grande parte do território, a floresta amazônica, mas a floresta amazônica é frágil. Se tira a floresta, o solo é arenoso, foi deserto. É um deserto que vamos voltar, com certeza, daqui a milhares de anos, né? Mas com esse comportamento nocivo, esse deserto vai acontecer muito antes, né? E vai gerar muito mais pobreza, mudança climática em nível planetário, né? Fome, populações indígenas que vão desaparecer, né? Esse é um quadro de um bioma que estou falando para vocês, dentro de um país que é o nosso. E o mundo inteiro, né? E os outros países. E a Índia, que está sendo também bastante destruída e devastada, e a África, né? A América Latina como um todo, né? A Argentina, o bioma Pampa argentino virou uma lavoura de soja, né?
Então, essa apropriação da biomassa, o aquecimento global, as emissões de CO2, né, e mais o metano ainda, né, que é gravíssimo, e sem contar na diminuição da camada de ozônio, que mesmo com as medidas tomadas nas últimas décadas, ainda está em processo de recuperação, né? A degradação do solo, que é muito grave, né? E a perda da biodiversidade, principalmente quando se trata de ambientes que são muito frágeis, como é o caso da Amazônia, que eu falei para vocês, né? Pode passar, Val. Bom, então, eu já comentei sobre todos esses temas, né? Que são, assim, problemas gravíssimos e que demonstram a insustentabilidade do planeta, né? Se não forem tomadas medidas que restringam todos esses problemas que estão aí em tela, o que veremos para o futuro será caos, né? Não vamos ter problemas de saúde cada vez maiores em razão do nosso espaço, do nosso ambiente estar completamente degradado. Pode passar? 11h25, Carmen. Sim, obrigada. Não. Eu vou ficar mais ou menos por aqui, e daí na próxima aula a gente vai continuar, porque eu preparei slides para as duas aulas, tá? Então, a próxima aula que eu digo não é a próxima semana, é na aula depois da próxima semana, porque a próxima semana vocês vão trabalhar com uma leitura à distância, tá? Que daí eu já vou passar para vocês algumas orientações para vocês fazerem a pesquisa que está ali nos planos de estudos, né? Bom, desenvolvimento sustentável começou a ser trazido em discussão pelo Gantt, como eu falei para vocês antes, né? Ele fez muitas reflexões e colocou muito em xeque a forma de exploração que a Índia estava tendo, né? E, em contrapartida, grandes riquezas surgindo, né? Em contraponto a uma grande massa da população que vive de forma miserável, né? E quanto mais havia riqueza, né? Mais aumentava a pobreza do povo indiano. Eu tive na Índia há poucos meses atrás e foi a primeira vez que eu fui para a Índia, né? Então eu tô agora que eu falo, me veio a imagem do que é a pobreza na Índia. E eu andei assim pelo interior da Índia, circulando assim mesmo na carne indiana, né? E essa pobreza, esse distanciamento, né? Essa desigualdade social na Índia é muito forte, porque a população indiana é muito alta, muito grande, né? São milhões e milhões de habitantes. E eles são, boa parte, junto com a China e a Índia, né? A China e a Índia são quase a metade do planeta. E o que se observa ali é que, em alguns momentos, se pensa, comparando a forma de vida, né? Que muitas pessoas vivem na rua como animais, né? Se nós temos problemas muito graves aqui no Brasil, a Índia tem problemas gravíssimos, muitas vezes mais, né? Porque se chegou num nível de expropriação de recursos naturais e de vida
que lá só foi possível chegar onde chegaram porque eles se conformaram com as classes sociais, que são as castas. Né? Então, aquele que é o Dalit, né? Que é a classe mais baixa, ele se conforma existencialmente e que a vida dele é assim e não faz nada para mudar, porque ele nem tem acesso a nenhum tipo de educação, ele não tem, não levanta questão nenhuma sobre a sua situação no mundo, né? E assim, isso é resultado da expropriação, né? E quando o governo inglês assumiu a Índia, ele deu condições de manterem a cultura, porque a cultura ela era uma chave para a continuidade que acontecesse melhor, né, essa exploração. E o Gandhi era um lutador, né, incansável para tentar modificar essa realidade. Né? A Conferência Mundial de Estocolmo sobre o Meio Ambiente, que aconteceu e que foi um divisor de águas, porque foi a partir daí que começou a gerar as pessoas que estavam preocupadas no mundo inteiro passaram a ter, né, um apoio, né, ter um norte, e passaram, então, a buscar apoio entre si para trazer as questões ambientais à tona e principalmente nos espaços de poder. Né? O livro da Raquel Carson, que é Primavera Silenciosa, também, que traz, que foi publicado em 60 e foi proibido, inclusive, nos Estados Unidos, onde foi publicado, sobre a relação do câncer com as indústrias agroquímicas. Né? Sobre isso, foi um livro que no Brasil também não chegou por causa da ditadura militar. O livro de Ernest Friedrich Schumacher, que é O Negócio de Ser Pequeno, que mostra que as pessoas podem viver bem sem produzindo o necessário para se manter, né, num negócio que não precisa produzir monoculturas para ser rico, né, para enriquecer, e que pode produzir vários produtos e se desenvolver plenamente. Né? Ele usou esse exemplo para a agricultura, que é muito lucrativo um agricultor produzir de forma diversificada alimentos para atender, para comercializar, e que ele ganharia muito mais do que se embretasse com aquela área pequena numa monocultura, né, onde tem riscos para a saúde, riscos para o meio ambiente, e que ele não tem acesso a grandes lucros, né? Então são temas que começam a surgir e que começam a pôr em xeque o modelo de desenvolvimento que estava sendo levado a cabo. Eu sempre eu criei um norte de modelos de desenvolvimento que para o Brasil nós podemos empregar, né? Que o Brasil teve 3 básicos modelos de desenvolvimento. Primeiro, que é o modelo de desenvolvimento desde o momento do descobrimento, que é plantation, né? Que era agricultura voltada para a exportação com mão de obra escrava. E que depois de um determinado momento liberta os escravos, mas passa a explorar o trabalho frágil, primeiro dos imigrantes, depois dos sobrantes. Né? Aquela mão de obra que sobra e que é barata, né? E quase escrava, inclusive. E esse processo foi até mais ou menos 1930, onde houve a crise, né? Foi o boom. A partir daí, começa a ser introduzido no Brasil, então, o sistema agroindustrial. Né? Urbano, o urbanismo começa a se desenvolver, a agricultura tem princípios de mecanização, né? Surge a indústria têxtil, começam as grandes cidades a se formar, né? que
São Paulo, por exemplo, se expande mais na década de 50, mas o grande início foi depois da crise de 1930, né, onde as pessoas do campo começaram a pensar em juntar seu dinheiro, seus capitais e investirem num outro sistema que estava crescendo, né, no sistema urbano. E aí inicia o processo de urbanização, principalmente de São Paulo. Né? Então, esse seria um início de um processo liberal, né? Na década de 90, um novo modelo que vem sendo transformado a cada instante no Brasil, que é o modelo neoliberal, onde no neoliberalismo nós temos as grandes empresas, a maior parte delas com capital externo, né? Os bancos, onde o sistema financeiro é o que mais movimenta capitais, por incrível que pareça, né? E as grandes empresas que se instalam, né, principalmente tendo como ponto de partida os negócios internacionais com produtos importados. Então, o real tem baixo valor e as importações substituem a produção nacional, porque a prioridade nacional é produzir commodity, ou seja, produzir produtos primários para geração, né, de riqueza nos outros países e não no nosso. Então, com essa opção de importação de produtos industriais e o foco, a priorização, então, das grandes produções primárias, das grandes lavouras, das monoculturas, né, e da exportação da soja, principalmente, né, nós criamos um modelo que é totalmente insustentável para o meio ambiente, né? Porque nós temos nossos biomas sendo devastados e é insustentável também para a cidade porque não gera desenvolvimento, né? Nós não temos no Brasil um sistema que seja produtivo de geração de renda e de emprego, e aí, em razão disso, desenvolvimento, né? Nós somos um país que é explorado porque produzimos commodity, produzimos mão de obra barata, produzimos lucro para os bancos, porque o brasileiro ele vive, né, cada vez mais dentro de uma insustentabilidade financeira, né, com juros altos. Então, o modelo que nós vivemos de sociedade é insustentável em todos os aspectos. Então, eu vou ficar por aqui e na próxima aula nós seguimos justamente de onde paramos e depois a gente vai falar então sobre a gestão ambiental e educação ambiental, tá? Terminando esse tema da sustentabilidade, então nós já partimos para a questão da gestão e da educação ambiental. Tá bem, pessoal? Então, só relembrando que no dia... vamos ver aqui. Dia 5, que é a próxima aula, vocês vão fazer uma pesquisa à distância e vão entregar na próxima aula do dia 12, que é onde eu vou concluir essa aula teórica e tratar, então, ainda das questões da gestão e da educação ambiental. Tem alguma dúvida? Então, ficamos por aqui. No dia 12, a gente conclui esse tema e depois parte para a gestão. Ok, pessoal? Tudo certo? Estão aí ainda? Não sei, hein? Então, tá, nos despedimos agora, pessoal, tá? E continuamos, então, no dia 12, com a entrega dos trabalhos que vocês vão fazer à distância, tá?
certo? Um abraço para todos. Um abraço. Certo, abraço. Tchau.